A igreja abrir a sua Bíblia comigo em Êxodo 17, versículo 8. Êxodo 17, 8. Glória a Deus, Deus maravilhoso. O livro de Êxodo 17, versículo 8. Lá no comecinho da Bíblia. Êxodo 17, 8. Amém, igreja? Amém, glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos à leitura aqui, do 8 em diante. Que diz: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E veio Josué como Moisés lhe dissera, e pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E conhecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram embaixo dele, para assentar-se sobre ela, e Arão e Hur sustentaram suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque, a seu povo, e ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, relata-os aos ouvidos de Josué, e eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Pode tomar seu assento. Eu quero só aqui, antes de entrar nessa mensagem, eu quero deixar aqui explicado sobre este povo. Amaleque é um personagem da Bíblia e também da Torá, faz parte da Torá, e que de acordo com esses livros religiosos era o filho de Eliafaz e assim neto de Esaú, pois Eliafaz era filho primogênito de Esaú com sua concubina Timá. Timá era concubina de Eliafaz, filho de Esaú, e teve Eliafaz Amaleque, que está lá em Gênesis 36, 12 e a parte A. Então nós vemos que é um povo que veio gerado de guerra desde o ventre. E a Bíblia vai nos dizer também que Amaleque, o prazer dos amalequitas era saquear por prazer, era matar por prazer, era ir para a guerra, gerar guerras por prazer. Os amalequitas tinham em seu sangue o prazer da guerra. Não era uma guerra comum que era gerada sobre nações, tribos, enfim, mas era porque era algo que estava borbulhando talvez no seu sangue. Então os amalequitas, eles brigavam e não lutavam por qualquer coisa, ou até mesmo por nada. Esse povo gostava de lutar. E a Bíblia diz que o povo de Deus, depois de Deus providenciar o maná,
depois de Deus providenciar a água, quando faltou, a Bíblia diz que este povo, mesmo tendo essa intimidade que Deus gerou pelo maná, pela água, Deus respondendo Moisés em uma necessidade. Agora o povo de Deus se encontra com os amalequitas, e era batalha, era guerra na sede. Eles deveriam lutar com os amalequitas, porque eles lutavam por qualquer coisa. E a Bíblia diz que Moisés, ele chama Josué, que era o homem de confiança, o homem da batalha, alguém que conhecia da batalha, e ele pede que separassem homens para ir para a peleja, porque ele disse que subiria ao monte, ao cume do monte, e lá estaria com ele Arão e Hur. Arão, sumo sacerdote daquela época, e alguém que a história não diz, a Bíblia não cita tanto o nome de Hur, mas no mínimo para ele estar no cume do monte, ele devia de ser um sacerdote, como era o costume para estar com Moisés naquele monte. E é interessante que nós vemos 3 fatos importantes em uma batalha, em uma guerra, como aqui os amalequitas, que eles gostavam de brigar por nada, criavam situações por nada. E é interessante que Moisés, ele foi, como diz, para o cume do monte, para o início da peleja. E a Bíblia nos diz que Moisés, no seu primeiro ato, quando inicia a batalha, Moisés, ele levanta as mãos. E a Bíblia nos ensina que o sinal, seja de Moisés ou de Abraão, toda vez que esses 2 grandes homens levantaram a mão diante de uma peleja, o povo de Deus vencia a peleja. Só que o sinal do levantar a mão era adorar a Deus. Porque todas as vezes que nós levantamos a mão para adorar a Deus. Aleluia. Essa posição é a posição de adoração, de intercessão. E a Bíblia diz que Moisés, ele levantou a mão, porque ele era um líder responsável, mesmo independente na idade que ele estava, e foi ganhando o seu tempo e a sua idade. Mas a Bíblia diz que nesse texto, que um líder que estava sendo liderado por Moisés, que obedecesse ele, era o caminho de ser um grande vencedor na presença de Deus. A maior prova que quando Moisés estava com as suas mãos estendidas, o povo de Deus vencia Amaleque. Mas quando Moisés cansava os braços e descia as suas mãos, Amaleque vencia, esmagalhava o povo de Deus. Toda vez que Moisés levantava a mão, eles voltavam, e foi um dia de batalha, quando nós olhamos para isso, e ele foi se cansando. Imagine nós, se nós levantássemos a mão aqui agora para adorar a Deus num propósito, e nós falássemos, vamos ficar 1 hora com a mão levantada, sem descer a mão, 1 hora, a gente não ia aguentar, irmãos, ia começar a queimar o braço, ia pesar o braço, dar uma queimadura no braço, e a gente ia descer o braço. Imagine Moisés em cima do cume do monte, e ele entendendo que quando ele estava com as mãos estendidas, liderança, enquanto ele adorava a Deus, o povo vencia. Mas quando ele cansava, não era porque ele não queria. Quando o braço cansava e descia, o povo de Deus começava a perder. Imagine que situação
ele queria segurar o braço para cima e não conseguir, e ver o seu povo perecer, porque não conseguia segurar o braço para cima. Mas a Bíblia diz que o sumo sacerdote Arão estava junto, que Ur foi junto. E eles começaram a ver que toda vez que Moisés abaixava o braço, os amalequitas começaram a vencer. E eles entenderam: peraí, ele não está aguentando, vamos fazer alguma coisa. Colocaram Moisés sentado numa pedra, e cada um foi de um lado do braço dele, sustentou, levantou o braço dele. Na hora que ele menos achou que ele ia conseguir, o povo começou a perecer. Deus, ele levanta dois personagens fundamentais para que pudesse segurar o braço de Moisés para cima. É entendendo a liderança de Moisés. Simplesmente poderia ter um monte de estratégias que Josué poderia fazer, embora nós dizendo que os amalequitas eram muito mais fortes, para dizer, do que o povo que Moisés levou para o campo de batalha. Havia, na verdade, uma preocupação. Porque o inimigo, vou ser franco em dizer para nós hoje, naquela época e para nós hoje, que o inimigo, ele se torna muito, talvez, não muito mais numeroso, mas vou dizer, muito mais forte, no bom sentido de dizer, estrategista, porque ele pensa, porque ele põe a estratégia, ele estuda o que ele vai fazer. Quando ele vem fazer, é porque ele já tem um plano muito bem preparado. E o cristão, ele acha que simplesmente ele vai, abre o peito e vai para frente naturalmente. O nome de Jesus tem poder. Mas não adianta você ir no nome de Jesus sabendo que você adultera, fornica, bebe, que você rouba, que você faz um monte de coisa errada. O que adianta ir em nome de Jesus se o diabo sabe tudo aquilo que você faz em oculto? Não adianta, porque ele tem estratégia, ele sabe aonde é a fraqueza do ser humano. Por isso que quando a gente vai, a gente tem que convicto. Não estou falando perfeito, mas convicto. Peraí, eu posso ter errado, mas eu já reconheci, já arrumei a minha vida. Agora, em nome de Jesus, você vai cair por terra. E é interessante que, quando a gente observa que houve essa guerra com os amalequitas, que Moisés, ele sobe esse monte, junto vai Arão e Ur, e eles ajudaram a segurar a mão de Moisés, porque mãos levantadas é a certeza de Israel vencendo a batalha, mas quando abaixava era porque estava perdendo a batalha. E o interessante é que eles passaram o dia até o pôr do sol. Arão e Ur ficaram até o pôr do sol, até findar, terminar o dia. E o interessante que quando Deus ele extermina os amalequitas, a Bíblia diz que era para Moisés escrever, registrar, porque eles não seriam mais lembrados, exterminados na terra. Deus ele não falou: eu vou deixar um filho dele aí para gerar uma semente de alguma coisa aí, não. Vamos eliminar os amalequitas. Aí a gente identifica que quando Deus ele vai derrubar o nosso adversário, não estou falando pessoas físicas, estou falando adversário, porque o meu e seu adversário são os demônios que estão trabalhando agora, nesse momento, para tentar algo contra a tua vida, contra a minha vida. Quando Deus ele vem para derrubar, Deus ele vem para exterminar, Deus ele não vem para deixar amarrado em um lugar, não. Deus ele vem para exterminar, ele vem para acabar com o adversário que está perseguindo a tua vida, a tua alma, porque quando Deus ele vai pelejar, a peleja de Deus não é pela metade, mas Deus faz a obra por completo. Espiritualmente nós sabemos que Deus, ele, quando ele faz algo por nossa vida, vamos falar de uma cura, de repente você foi curado, não sente mais nada, volta para casa, aí quando chega amanhã você começa a sentir aquela dor, fala: poxa, mas Deus me curou ontem, por que eu estou com essa dor hoje? Exatamente,
Em nome de Jesus, Satanás, eu já fui curado ontem. Deus me deu a vitória por completo e você está debaixo das plantas dos meus pés. Eu não aceito que você venha tentar me intimidar e nem tocar, porque o meu Deus já me deu a vitória e foi por completo, que exterminou, me curou, me libertou, Deus me salvou. E eu não aceito. Muitas pessoas preferem, no meio evangélico, e voltar para casa, e quando isso acontece como provação de fé, é mais fácil falar: não, o pregador ele pregou da carne. Não, irmãos, assuma a sua culpa, você não teve fé. Eu posso falar uma palavra profética, e se você tiver em concordância comigo, a Bíblia diz que tudo aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, se você concordar acerca de um assunto aqui, Deus vai ligar no céu. Porque nós ligamos na terra, irmãos. Não tem diabo que vai impedir Deus de te abençoar. Porque é bíblico. Mas nós temos que praticar, irmãos, a fé. Nós temos que praticar o que nós vemos no texto. E é interessante que quando se fala de Ur, nós observamos aqui 3 características sobre ele. Porque Ur é aquele que se deixa cansar pelo outro. Experimente levantar os braços, como ele, por exemplo. E o tempo que ele ficou, nós não conseguiríamos, como eu perguntei aqui. Nós não aguentaríamos, porque passou o dia até o sol se pôr. Ur passou horas sustentando a mão de Moisés. Além de ele segurar as suas mãos, seus braços levantados, ele estava segurando o braço de Moisés. Então imagine ele segurando o seu braço e o braço de Moisés. A Bíblia diz que o braço de Moisés era pesado. Então é um indicativo que ele teria menos força, usando o tempo para poder segurar os braços de Moisés. Então, em nenhuma possibilidade, os braços de Moisés poderia ser abaixado, porque a batalha estava travada. E tudo dependia do líder estar com seus braços levantados. Porque essa era a vitória de Deus para aquele povo. E nós entendemos, o mundo, esse mundo pós-moderno, precisa de homens como ele, capazes de doarem pelas suas famílias, sustentarem pelo seu casamento, se cansar pelo que ama. Nossa sociedade é formada de homens inaptos a assumirem a responsabilidade do lar, homens que deixam de ser sustento de suas casas, ou quem sabe nunca foram sustentadores verdadeiramente. É um culto de Santa Ceia, é um culto de família. Ur, ele foi um homem que ele não abandonou, em nenhum momento ele sustentou o braço de Moisés, porque não só a sua linhagem, o seu povo, mas a sua família também precisava daquela vitória. A família dele também precisava de conquistar aquela vitória. E é assim na nossa vida, em tudo que fazemos aqui ministerialmente, a tua casa, a tua família. Quantas vezes talvez você abre mão e desiste talvez da sua família e diz: não vai dar certo, ele não vai conseguir, ela não vai conseguir, eu vou parar, eu vou desistir, eu vou abrir mão. Mas a Bíblia está dizendo aqui por Ur, porque Ur era um elemento, irmãos, que não se cita na Bíblia como um grande homem, alguém que apareceu na história, não. A Bíblia diz que Ur, ele era alguém que ajudava Arão. Era um personagem chamado anônimo, que ele não tinha sua história para contar. Não é que ele não tinha história, mas ele só aparecia na hora certa. A Bíblia diz que quando Moisés foi subir no Monte Sinai para orar a Deus e buscar os 10 mandamentos na pedra, a Bíblia diz que ele aparece e se oferece a Arão e diz que ele estaria ali para servir Arão no que ele precisasse. Mas até então ninguém tinha falado. Mas ele apareceu ali. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Que os anônimos são os grandes heróis das grandes histórias.
Porque quando Moisés voltou, ele entregou tudo aquilo que ele estava responsável, e ele voltou a ser um anônimo, e ficou por trás das cortinas, vamos dizer, continuou ajudando sem ninguém saber e falar do nome dele. Mas ele se prontificou na hora certa para poder ajudar Arão. E observe agora que quando o povo vai para a peleja contra os amalequitas, quem que aparece? Quando Moisés fala que vai subir, irmãos, Arão, ele se prontifica, ele foi, e ora ele foi junto. Por quê, irmãos? Porque ele sabe a hora certa de agir. Porque ele mostrou a hora certa de agir, de não desistir por aquilo que Deus tinha com a vida dele. Porque ele era um chamado. Irmãos, ainda que a Bíblia diz e aponta que ele era voltado, a Bíblia diz que aparentemente ele era de uma linhagem mais egípcia. Então, observando, mas ele estava no meio do povo de Deus, ele estava com o povo de Deus, ele é alguém que estava ali servindo. Então, irmãos, ele se posicionou para que ele fosse útil para aquilo. E é interessante que aquele que procura vencer uma batalha é aquele que não se cansa. E é aquele que não se cansa de desistir dos seus propósitos. Porque todo aquele que quer vencer, irmãos, ele não pode desistir dos seus propósitos. Nós temos que ter propósito, devemos ter fé, para que nós possamos avançar adiante o alvo que é o nosso propósito. Todo mundo tem que ter um propósito diante da tua vida. Sem propósito, nós não vamos para lugar nenhum. Sem propósito, nós não vamos alcançar nada. Não adianta nós irmos para o culto, por exemplo, usar o culto, se eu não tenho propósito, mas eu tenho que vir aqui nesse culto ou qualquer outro culto, mas eu tenho que ter um propósito. O mínimo eu tenho que ter um propósito, seja qual ele for, irmãos, sabendo que o principal é adorar a Deus. É o que Moisés fez. Ele levantou a mão, um sinal de adoração a Deus. Mas ter o propósito do que Deus quer. Amaleque é aquele que está sempre disponível. Eu já cansei de falar aqui, irmãos, a diferença entre um voluntário e um disponível. Voluntário é aquele que você convoca para uma obra, e a pessoa levanta a mão e ela fala: marca, anota meu nome, porque eu vou. Chega no dia, ela não vem, ela tem 1000 desculpas para não vir. Porque choveu, porque caiu um raio, porque está vendo, porque eu não estou bem, levantei com dor de cabeça, qualquer coisa. Esse é o voluntário, que ele se dispõe no sentido de ele marca o seu nome, mas no dia ele não vem. Agora o disponível é o olho, é aquele que ele não se ofereceu, ele não falou, mas quando Moisés saiu para subir ao cume do monte, a Bíblia diz que ele subiu junto com Arão. Ele não pediu, ele foi. Deus não precisa de pessoas voluntárias dentro da igreja. Deus precisa de pessoas disponíveis. Pessoas que estão vendo o que precisa fazer, e ela não fica perguntando, ela vai e faz. Ela vai tampa aquela brecha, ela vai tampa aquele lugar que está faltando alguma coisa. Ela vai e fala: peraí, dá para fazer. Essa é uma coisa que eu não preciso nem ficar perguntando para o pastor. Eu vou lá fazer porque está a lacuna aberta. Eu vou lá tampar a lacuna porque eu preciso ir na minha casa. Está faltando isso, tem alguma coisa, deixa eu arrumar aqui, porque está errado. Então, ser disponível é quando eu vejo o que está faltando e vou completar aquilo, eu vou fazer aquilo. Eu não preciso ficar rodeando para fazer, ou esperando que alguém fale o que eu tenho que fazer. A Bíblia diz que ele auxiliou Arão, irmão de Moisés, a liderar os hebreus temporariamente. Êxodo 24:14, quando ele subiu no monte. Ele auxiliou temporariamente. Se usar o termo temporariamente hoje, acho que dá até processo. Irmãos, nós vamos ungir a partir de hoje obreiros temporários. Meu Deus! Eu acho que dá até processo se brincar. Mas a Bíblia diz que o disponível era como o Uri. Ele estava servindo a Arão
temporariamente. Por quê? Porque ele se pôs no plano de destaque com Arão na hora que Moisés se retirou. Mas quando Moisés voltou, ele disse: Moisés está aqui, eu ajudei ele até agora, agora eu volto para onde eu estava, continuo fazendo o que eu fazia, sou útil, mas até aqui eu ajudei porque o Senhor estava ausente, mas agora é o Senhor. Temporariamente. Pastor, alguém tem um propósito temporário? Não, tem uma chamada de Deus. Só que tem uma coisa: a chamada de Deus, ela se diversifica. Hoje talvez Deus ele quer o Antônio, por exemplo, vou usar o Antônio. O Antônio ele só falava da Bíblia, pregava a Bíblia. Se desse o microfone para ele, ele tremia. Meu Deus, que isso? Vou cantar como aqui? E de repente ele louvou a Deus, louvou de novo, e daqui a pouco engrenou, e ele viu que ele estava recebendo uma chamada nova para a vida dele, além do que ele tinha. Então ele pregava, agora ele prega e louva. Você está entendendo, irmãos, que uma chamada de Deus, nós temos que ter interpretação? Tem dia que Deus ele pode usar o pregador na eloquência, mas tem dia que Deus ele quer usar o pregador para ensinar. Nós não estamos aqui para fazer o que a gente quer. A gente está aqui para fazer o que Deus quer, para falar como Deus quer, para adorar a Deus como tem que ser adorado, como Deus quer que nós adoramos Ele, em espírito e em verdade. Nós temos que entender que viemos para obedecer e não para dar ordem. Nós viemos para o culto para adorar, para obedecer e não para dar. Deus, hoje eu vim aqui cantar aquele louvor de fogo. Vou cantar aquele louvor, Deus, e eu quero que o negócio pegue fogo, Jesus. Tá bom? Nós vamos fazer um acordo. Eu vou cantar e eu quero que pegue fogo. Aí começa a cantar, os irmãos não dão glória, o culto fica amarrado e a pessoa sai do culto decepcionado. Sabe por quê? Porque você veio para fazer aquilo que você queria e não o que Deus queria. Mas quando a gente vem para o culto para fazer o que Deus quer, é quando eu começo a entender, irmãos, que a glória de Deus, a honra de Deus, tudo que eu faço aqui é para Deus, não é para mim, não é para você, não é para que você entenda que eu sou pregadorzão, eu sou cantor, não. Eu sou como você, eu sou pequeno, mas eu vim para adorar aquele que merece a honra, a glória e o louvor. Eu vim aqui para segurar a mão de Moisés, porque ele sozinho não consegue, mas se eu tiver com ele, a vitória vai ser ganha. Depende de nós. Depende de nós. E o interessante que os líderes secundários, auxiliares, são tão importantes como os primários, titulares. Arão, ele era o titular. Arão era um sumo sacerdote, ele era titular. Ele era um homem escolhido por Deus. De repente aparece Ur, mas quem é esse camarada? No mínimo, se Ur teve a coragem de subir, sem ser convocado num cume do monte, junto com o sumo sacerdote que era Arão, ele tinha que ser um sacerdote no mínimo. É o mínimo que tinha que ser um sacerdote. E ele sendo um sacerdote, irmãos, o nome dele não podia estar sendo falado. Ele tinha já ajudado Arão. Não. Ele era o elemento anônimo. Eu quero fazer para que Deus veja. Eu não preciso que ninguém entenda o meu chamado. Talvez você venha de uma linhagem sacerdotal, vamos dizer assim. Deus tem um propósito na sua linhagem, na sua família. E você talvez não entendeu esse chamado de Deus. O seu chamado ninguém precisa entender. Quem tem que entender é Deus, no tempo que Ele te levanta, porque é Deus que vai te honrar para esta grande obra. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados, potestades do inferno. É contra os capetas, é contra os anjos caídos. É contra os demônios que assim foram intitulados, que estão na terra, que estão aí, irmãos, nos lugares áridos, que estão ao nosso derredor, procurando um lugar, uma brecha para entrar na tua vida, para trabalhar na tua vida, para tirar você da presença de Deus. Mas aqueles que estarão com
Moisés, segurando os braços de Moisés, são aqueles que estão vendo os amalequitas hoje da tua vida caindo por terra, que estão vendo os seus aniversários caindo por terra, que estão vendo os demônios, homens de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, irmãos, e tantas outras obras que são praticadas com o teu nome, com o nome do ministério, da tua família, que hoje vão cair por terra, porque os amalequitas se levantaram, eles se programaram para tentar derrubar a tua vida, mas hoje a igreja do Senhor se levantou para segurar o braço de Moisés e para dizer: vai Josué, vai Josué, vai Josué, porque você vai vencer, Josué, a vitória é sua, a nossa família venceu. Enquanto Deus ele dá vitória, Deus ele manda escrever, registrar, porque o que Deus ele faz na nossa vida, Deus ele faz por completo. É como a Bíblia diz que a porta que Deus abre ninguém fecha, mas a porta que ele fecha ninguém abre. Parece uma negatividade falar que a porta se fecha, irmãos. Tem tanta porta que a gente acha que é tão boa como se abre, mas o fim dela é o inferno. Vai te levar para caminhos que não são caminhos de Deus. Tem tantas portas que a gente fala: meu Deus, é a porta que todo mundo sonhou. Mas são portas que vão te levar para caminhos que não são caminhos de Deus. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Não é o rótulo de um lugar, não é o rótulo de uma multinacional que vai fazer você ser um grande funcionário, um grande empreendedor na sua vida, um grande profissional, não. O que vai fazer você ser grande é saber que quanto mais você descer, maior você vai ser na presença de Deus. Aqui na terra também, na presença de Deus, estou falando. Quem te exalta é Deus. Quem te levanta e te honra é Deus. Não são rótulos, mas é Deus. Não são títulos que vão te levantar, mas é Deus. Porque a Bíblia diz que primeiramente devemos buscar o reino do céu e a sua justiça. Quando o reino de Deus é o primeiro plano na minha vida, quando o reino do céu e a sua justiça, eu estou buscando em primeiro lugar, Deus não vai deixar de abrir porta. É o que eu falo, irmãos, e talvez vai servir para muitos irmãos aqui. Nesta pandemia, muitas pessoas vieram a receber metade do salário que ganhava, mas não foram mandadas embora. Mas quantas pessoas que eram pioneiras na empresa que você trabalhava, eram pessoas de muitos anos e foram mandar embora? Você não foi, reduziu para metade, mas Deus estava falando: não faltou, porque eu cuidei. Na hora que todo mundo estava dizendo não, secou, eu estava dizendo: eu cuido de ti, não te abandonei, não te abandonei. Então entenda que Deus está trabalhando pela tua causa e pela minha causa, pela causa da igreja. Nós somos um povo. Eu não vim aqui só porque eu vim buscar pela minha casa, pela minha família, não. Eu vim aqui pela causa total. A causa total é a nossa causa. A causa total é a nossa causa. Qual é a nossa causa, pastor? É o céu. A nossa causa é a eternidade. A nossa causa, irmãos, é que Ele venha buscar a tua igreja, que é você, que é noiva, e que nós venhamos, irmãos, subir com Ele, que nós venhamos estar, irmãos, no condomínio que foi feito por Deus, e que lá tem uma casa, tem um lugar preparado para a tua vida, tem um lugar preparado para cada um de nós, para a glória de Deus. Mas para isso eu tenho que ser o único da vida, alguém que estava no anonimato, mas eu estava trabalhando. Ninguém viu e nem precisa ver, mas Deus, Ele sabia que podia contar comigo, porque na hora certa eu apareci. Ele disse: Arão, estou aqui contigo e não abro mão. Na hora certa Ele apareceu, Arão. Moisés foi subir para o cume, Arão foi, opa, eu vou junto. Guerreiro vai para a batalha, sacerdote
vai para o sacrifício. E líder vai para a adoração. Nós temos que saber para que nós somos chamados. Nós jogamos a responsabilidade para os obreiros. E eu pergunto, qual é a responsabilidade da igreja? A nossa causa é uma só. Quando eu aconselho alguém olhando aquela causa como a minha causa. Quando eu aconselho alguém olhando aquela causa como a minha causa, porque é a minha família. E eu tenho a minha de sangue, mas você é a minha família espiritual. Você é a minha família de coração. A sua causa é a minha causa. Se eu não entender que a sua causa é a minha causa, e se você não entender que a minha causa também é a sua causa, então nós não somos uma família. É por isso que nós lutamos por uma causa. Porque Moisés, ele foi chamado a atenção pelo seu sogro, que viu que ele estava cansado e fado, e disse: rapaz, você está muito cansado, você faz tudo. Começa a dividir funções. E ele separou homens para poder ajudar até chegar a ele. Essa é a nossa causa. Nem tudo vai chegar aqui em mim. Mas tem coisa que vai chegar no cooperador, ele vai parar ali, ele vai resolver. Tem coisa que vai chegar no diaconato, vai parar ali. Tem coisa que vai para o presbitério. E assim sucessivamente. Não é que tudo vai chegar na vida do pastor, não. Tem coisa que vai parar em você. Porque, opa, peraí, já resolvi. Glória a Deus, uma coisa a menos para resolver. Porque a nossa causa é uma causa. Agora eu falo para você, quando você peca, você está pecando contra a família. Não só contra o seu sangue, mas contra esta família. Porque nós estamos vivendo pela mesma causa. Então quando você peca, vamos falar uma coisa assim, que é forte e é mais fácil falar: o adultério. Quando alguém adultera no seu relacionamento, falando da família Shalom, você não peca só contra o seu cônjuge, você peca contra esse corpo. Porque nós estamos uma família e estamos lutando pela mesma causa. A Jeová Shalom não é o povo que vai morar no céu. O título é porque tem que ter. Eu estou falando de Jeová Shalom, mas é o povo de Deus. Lutamos pela mesma causa. Não é a placa, mas é o povo. É o povo. Você está lutando pela mesma causa? Você veio aqui pela mesma causa? Quantos vieram pela mesma causa aqui nesta noite? Talvez você entrou aqui e você está pensando assim: pastor, eu não consigo nem dar glória. Já tem dias, meses e anos que eu não dou glória. Eu vou ser franco, eu vou até ser na contramão do que eu disse uns dias atrás. Se você está lutando pela mesma causa e você não consegue dar glória porque a tua vida não está boa, então dá glória por mim, pelo menos. Olha, tem alguns irmãos aí que glorificou a Deus por mim. Se eu não tenho glória para dar porque eu acho que a minha vida está ruim, então eu vou dar glória pelo Paulo. Porque a nossa causa é a mesma. Quando eu entendo que a prova todo mundo tem, então eu estou murcho, não tenho nada para falar para Deus, então eu vou falar para Deus pelos meus irmãos, porque a nossa causa é a mesma. Eu vim aqui para vencer. Então, se você está fraco, dá glória a Deus, porque tem alguém do seu lado que já está olhando para você e dizendo: Deus, a causa é a mesma. E se o irmão, se a irmã entrou aqui na prova, ela vai sair com uma resposta, um direcionamento de Deus, porque a nossa causa é a mesma. Então, quando você vem para a igreja, talvez você não tenha motivos para dar glória a Deus. Então, se você não tem motivo de glória a Deus por quem tem, já é um grande motivo da glória a Deus, porque a nossa causa é a mesma. Pastor, eu não tenho nem testemunho para contar, então dá glória a Deus por alguém que já contou. Porque se você não está entendendo que Deus quer te abençoar, você vai entender que você estando no meio da causa, que é única e é exclusiva do povo de Deus, você vai ter que ser abençoado uma hora. Porque a causa é uma só. Não tem duas causas, é uma só. Nunca ouvi um sermão sobre a vida de Ur, mas tenho certeza de que seu nome é lembrado no céu. Nunca vi um estudo sobre ele, mas Moisés o deve por sustentar suas mãos. Seja como for, antes de sermos conhecidos na história, é melhor ser conhecido por Deus.
Antes de ver o seu nome na história de algum lugar e se preocupar com isso, poxa, o pastor não me viu, não tem história. Eu quero dizer, a melhor coisa é ser conhecido por Deus. Pastor, quem não gosta de ser conhecido pelo homem e levar um tapinha nas costas? É melhor ser conhecido por Deus. Porque alguém que te dá um tapa nas costas, amanhã pode virar as costas para você, mas Deus, Ele nunca vai esquecer de você. Deus, Ele nunca vai esquecer de você. É interessante que quando a Bíblia diz isso, nós vamos entender que o sinal da mão de Moisés estendido, ele estendeu a mão, em cima do monte, do cume do monte, para baixo do monte, aonde estava a batalha. Aonde estava o quê? Onde estava o quê? Porque lá estava a família dele, sim ou não? Lá era o povo, que ele era responsável, era a tua família, uma causa. Então ele estendeu a mão a Deus, porque quando estende a mão a Deus, mas direcionado à minha família. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Porque Amaleque perdeu porque a mão de Moisés estava estendida, sim ou não? Talvez você tenha um problema lá na sua casa, não sei qual é o seu problema. E a Bíblia está dizendo que eles venceram porque a mão do líder estava estendida. Porque a mão do sacerdote, sumo sacerdote e sacerdote, Arão e Uri, estava estendida junto com Moisés, segurando para o alto. E a Bíblia diz que enquanto a mão de Moisés estava estendida, e ele segurando a mão de Moisés, o braço erguido, a Bíblia diz que Josué e o povo de Deus venceu os amalequitas e terminaram por inteiro. Eu quero terminar esta palavra aqui nesta noite, fazendo uso desta palavra como menção e verdadeira que ela é. Eu queria que você estendesse a mão aí sentado mesmo para a tua casa, em direção à tua casa. Estendesse a mão no alto, as duas mãos, em direção à tua casa. Eu quero orar e profetizar para a tua casa, para a tua família. Não sei qual é o teu problema. Na direção da tua casa, você vai orar para a tua casa. Se tem problema lá, você vai falar para Deus. Nós vamos repreender o amalequita que está querendo atrapalhar a tua casa. Porque hoje chegou o dia da vitória, a noite da vitória. Vamos orar a Deus com fé, com a mão estendida para a tua direção da tua casa. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, eu quero orar, Senhor amado e Deus querido, em favor, meu Pai, da minha casa nesta noite. Meu Deus, visita agora, Pai, a minha casa, a minha família, a minha parentela. Meu Deus, a casa dos meus irmãos. E como sacerdote, Pai, da minha casa, como líder, Pai, nesta igreja, eu quero que, meu Pai querido, Senhor, profetizar que toda ação amalequita, toda ação do inferno, toda ação e potestade do inferno, ao Pai que se levantou contra a nossa casa, tu envias teus anjos lá nesta noite, ó Pai querido, me arranca, varre, ó Pai querido, toda obra comprada, toda opressão, toda confusão, todo espírito, ó Pai, comprado de nossas casas, meu Deus, vai limpando enquanto estamos nesse culto, que é o culto do mundo que nós levantamos, ó Pai, vai repreendendo, Pai, toda ação do inimigo, e que nesta noite, ó Pai, eu profetizo a restauração das famílias, eu profetizo, Pai, a cura, eu profetizo, Pai, a libertação dos lares, eu profetizo, meu Deus, o milagre sobre as casas, Pai, nesta noite, meu Deus, sobre a palavra que eu li nesta noite, eu profetizo, Pai, receba, amado, Pai, esta palavra em nossos corações, Pai, que meus irmãos vão voltar para os seus lares, abençoados vão voltar para os seus lares, meu Deus e meu Pai, se eu estou lá, Senhor, revigorado, cheio da tua presença, meu Deus. Eu abençoo, Pai, porque acredito, Pai, todas as famílias desse ministério, meu Deus. Sobre esta palavra, Pai, eu oro, selo e abençoo, Pai, a cada família, em nome de Jesus. Quem crê, aplaude o nome do Senhor.